32 e o versículo de número 22 a seguir. Deus abençoe a irmã Marlete e a nossa outra irmã aqui de Famalicão. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos que estão pela internet, irmã Aline, Deus abençoe, Monize, Deus abençoe, desde Londres, o diácono Fernando, a diaconisa Gabriela, a diaconisa Alice, que foram apoiar ali nossa congregação em Amarante. Deus abençoe os nossos irmãos, pastora Débora, que foi ministrar ali, a irmã Gardênia, sim, Gardênia, que foi levar ela ali. Deus abençoe os nossos irmãos que estão fazendo a obra do Senhor Jesus. Deus abençoe a irmã Elizabeth Costa, que oramos por ela, que o Senhor te restaure, minha irmã Elizabeth, em nome de Jesus, e fortaleça. A Defa Amarante, a irmã Lília Almeida, Deus abençoe. A irmã Maria Teres desde o Brasil, que Deus abençoe. Deus abençoe a irmã Stephanie desde Oviedo, que Deus te bendiga, minha irmã, e te renueve em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos, todos que estão aqui, em nome de Jesus. Deus abençoe a irmã Neila. Alguém coloca um foco aqui naquele irmão que está aqui ao lado esquerdo, irmão Felipe. Bota um foco nele para a irmã Neila ver ele aqui. Em nome de Jesus. Está aqui o homem, viu? Aleluia. Deus abençoe a Nicole, a Sofia e a Manozinha. Deus abençoe. Se Deus quiser, daqui a pouquinho eles estarão aqui conosco. Em nome de Jesus. Gênesis capítulo 32 e o versículo de número 22. Vocês lembraram? Quem ama a palavra de Deus? Glória a Deus. Uma igreja que ama Jesus ama a palavra. Gênesis capítulo 32, 22. Diz assim a palavra do Senhor. Levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas duas mulheres e as suas duas servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. E tomou e fez passar no ribeiro, fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só. E lutou com ele um homem até o raiar do dia. E vendo este que ele não se entregava, tocou a juntura da sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse, deixa-me ir. Porque a alvo subiu. Porém ele disse, não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. Então disse, não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse, deixa-me saber o teu nome. E ele disse, por que me perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia, tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E nasceu o sol, quando atravessou Peniel, e manquejava da sua coxa. Diga comigo nessa noite, Senhor Jesus, fala comigo, tudo que eu preciso, em nome de Jesus, amém e amém. Tome seu assento, adorando e glorificando a Deus nessa noite. Meus irmãos, nós conhecemos a história de Jacó, mas não custa lembrar algumas coisas. Jacó é filho de Isaac, neto de Abraão, e ele nasce com seu irmão gênio Esaú. Os dois nascem no mesmo dia. Nós temos que Esaú vai ser primeiro, Jacó vai sair depois, dentro da sua mãe. Por isso, a bênção da primogenitura estava sobre Esaú. Conhecemos a história que em Gênesis 29, Jacó vai comprar ou enganar, depende do ponto de vista, o seu irmão, comprando a sua bênção da primogenitura ou enganando o seu irmão com um prato de lentilha. Depois, ele vai enganar o seu pai, Isaac, colocando vestes e se passando por Esaú, seu irmão, e recebendo as bênçãos de Deus que deveriam ir para o seu irmão Esaú, mas acabam vindo para a sua vida, porque verdadeiramente ele enganou, ele se passou pelo seu irmão. Depois de 21 anos que ele havia partido da casa dos seus pais, porque roubou a bênção do seu irmão, fingiu estar no lugar do seu irmão, ele vai para a casa dos seus tios, família da sua mãe, e agora ele passa 21 anos lá. Nós sabemos a história, ele trabalha 7 anos por Léia, 7 anos por Raquel, 7 anos pelo gado, pelos bens que ele possui, e agora depois de 21 anos, Jacó é visitado por Deus, e ele recebe uma direção, sair da terra de Labão, seu sogro, e voltar à casa dos seus pais. O pensamento de Jacó é o pensamento de alguém que faz alguma coisa e foge para se esconder, foge para não sofrer as consequências. E espera que o tempo cure os seus problemas, mas todos nós sabemos que tempo não cura feridas, tempo não cura problemas, tempo não resolve nenhuma pendência. Muitas vezes eles pioram estas coisas. Então, depois de 21 anos, ele recebeu essa ordem, sai da casa de Labão, fugido. Deus intervém com Labão, seu sogro, porque se você ler o capítulo 30 e 31 e começar a observar, a intenção de Labão era matar Jacó. Mas Deus intervém, Deus fala em sonhos, Deus faz livramento a Jacó. Só que no capítulo 22, no capítulo 32, perdão, ele chega num lugar chamado Jaboque. Jaboque não tem um significado. Na história de Israel, Jaboque vai servir como um dos limites das fronteiras de Israel. Espiritualmente não teria nenhum significado relevante, mas na história desse homem, esse lugar começa a ter um significado muito importante. Porque é nesse lugar que ele vai ter um encontro com Deus. É nesse lugar que depois de 21 anos, Deus vai tratar com Jacó. Jacó passou a vida inteira fugindo. Só que o Jaboque, essa história, ele não tinha mais para onde fugir. Ele não tinha mais para onde se esconder. Ele não tinha mais recursos humanos. Ou ele buscava Deus para ter uma nova história, ou provavelmente seria morto pelas mãos de Esaú, seu irmão. E é por isso que eu quero ministrar nessa noite sobre este tema. Não fuja do seu Jaboque. Qual o tema? 1, 2, 3. Assim como Jacó, todos nós vamos passar por Jaboques na nossa vida. Vamos passar. Você pode ser branco, negro, alto, baixo, rico, pobre, bonito, feio. Você pode ser o que for, irmão, mas você vai passar por um Jaboque. O que são Jaboques? Jaboques são momentos de crise, momentos de angústia, momentos de dificuldade. Aquela noite que você tem que passar a noite inteira no hospital, do lado de fora, porque não permite você entrar, esperando
esperando um diagnóstico, não sabendo o que vai ser, não sabendo o que vai ser do seu ente querido, ou até mesmo dos seus filhos, do seu esposo, dos seus pais, aquele momento em que você não sabe mais a quem recorrer, porque a terra, as portas se fecham. Jaboque é quando nós recebemos aquele diagnóstico médico desenganando a nós, desenganando a nossa família, dizendo que não tem mais remédio, não tem mais medicamento, não tem mais saída. Jaboques são aqueles momentos em que as portas financeiras se fecham e você não sabe mais se continua aqui ou daqui em outro lugar, se continua lutando, tentando aqui ou decide cavar outro poço. Aquele momento em que você olha para frente, esperando ter uma esperança, ora a Deus e Deus não fala, pede aos céus uma saída e os céus não manifestam saída alguma. Todos nós vamos passar por jaboques na nossa história. Momento de dificuldade, como se Deus colocasse no canto de uma parede e olhasse para nós e dissesse, agora não tem mais para onde ir. Agora suas decisões, a sua inteligência, o seu curso, sua sabedoria se doou e você não tem mais opção. Vai fugir ou vai deixar ele trabalhar? Vai fugir ou vai deixar eu ser Deus na sua vida? Vai fugir ou vai deixar eu tocar nas suas particularidades e corrigir o teu coração? Já que aquele momento, irmão, e parece que Deus nos espreme. Parece que Deus pisa em nós. Isso é a linguagem teológica que nós chamamos de antropomorfismo. Atribuímos a Deus características da imagem humana para que nós possamos entender algo das coisas espirituais. Momentos que parece que, como diz o Augusto, Deus olha para a nossa pessoa e diz, agora não sai daqui, rapaz. Enquanto eu não fizer a obra, você não deixar eu trabalhar, eu vou pisar, eu vou amassar o barro, eu vou trabalhar no vaso, para que eu faça um vaso novo. Jacó não tem para onde ir, ele não tem para fazer. É um jaboque que Deus começa a trabalhar no nosso coração. Quantos jaboques Deus permitiu e permite na minha sua vida para poder trabalhar em nós? Porque no dia que está tudo bem, irmão, nós nem lembramos de orar, de buscar a Deus. Não é assim? Nós não lembramos de agradecer a Deus pelo alimento que está na nossa mesa. Perdemos o temor porque não está bem. Por isso Salomão, no livro de Eclesiastes, diz, é por isso que eu prefiro a casa do luto, o Eclesiastes de Salomão. Ele diz, eu prefiro a casa do luto do que a casa de alegria. E eu sou masoquista, viu? E eu que você também não é, que gosta de sofrer, não é isso. Mas ele está falando que nos momentos de dificuldade refletimos, pensamos, nos reavaliamos como pessoas, tomamos decisões que nos levarão a viver uma história diferente. Jaboque é um lugar que Deus quer tocar e trabalhar de uma forma especial. Quantos jaboques Deus já colocou nessa vida? Quantos momentos Deus já permitiu ser passados? Eu passei por um jaboque muito difícil, vocês sabem. Um meio aproximadamente, enfermidade, problemas. O dia que eu fico aqui acompanhando de perto a situação. Minha esposa, paralisias, filho pequeno, na casa dos sogros. Se eu te contar com a dificuldade, eu creio que uma coisa que foi para um cabeça que gritaram naquele momento. Dizendo, isso aí é mentira. Esse povo tem Deus, está tudo endemoniado, por isso que está passando isso aí. Gente crente, irmão. E Deus usando o jaboque para escolher o vaso. Oh, glória a Deus. Deus usando o jaboque para trabalhar na gente, para ensinar a gente a ser perdoador, para ensinar a gente a ser crente. Isso. Sabe o que Deus ensinou no jaboque? A gente não tem que dar resposta para a terra, tem que dar resposta ao céu. Eu pegava, saio todo dia de manhã para a oração. Senhor, a terra está dizendo que é mentira, que estamos tudo encaminhados, nós estamos pensando do Senhor. E eu não vou parar, eu não vou parar de buscar, eu não vou parar de me posicionar. Eu sei que é jaboque. Então é o momento de tomar decisões nos jaboques da nossa história. Quando aqueles que nós mais amamos abandonam nossa casa, quando nós perdemos o ente querido, e não sabemos discernir, não temos palavras na terra para descrever a tamanha dor e a perder alguém sem esperar. Alguém que você estava sorrindo um dia e no outro dia no caixão, dizer que se despedir friamente, cada pessoa que fez parte da sua história, em momentos tão importantes e especiais. Jaboques, e nós não temos o que fazer. Que Deus que tomar decisões e olhar para o céu e dizer, Senhor, se tu quiser essa massa mesmo, se tu quiser trabalhar mesmo, se tu quiser fazer um vaso novo, quebrar, amassar, pisar, faz para a glória. Jacó está nesse momento. Jacó está passando essas dores, essa angústia. Ele recebe uma notícia que o seu irmão está vindo. Agora ele tem que tomar decisões. Decisões que nos ensinam como não fugir do nosso jaboque. Decisões que nos ensinam a ressignificarmos um momento de dor e angústia e transformarmos esses momentos em um momento de encontro com Deus. Um momento de nova história. Parece que não tem saída, não tem nada. Mas agora Deus abre uma porta no meio do jaboque. E nos ensina que nos piores momentos as melhores portas são abertas. Nos momentos mais difíceis, as maiores bênçãos são entregues. Já dizia o hino da harpa cristã, nós cantamos os mais belos hinos e poesias são escritos em tribulação. Não é? Que decisões Jacó então vai tomar? Para poder não fugir desse jaboque e viver a nova história que Deus quer trazer a ele e a sua família. Em primeiro lugar, se você quiser anotar, eu vou anotar, então é isso que eu falo as coisas, tá bom? Em primeiro lugar, para que ele não fugisse no jaboque, mas vivesse o propósito de Deus. Jacó, versículo 22, ele tomou uma decisão, ele tem que se levantar. Ele não pode mais continuar do mesmo jeito. Ele não pode mais ser da mesma maneira. Ele não pode mais ter a mesma postura. O que é levantar-se? Os irmãos estão aqui. Levantar-se é uma mudança de postura, de posicionamento, de decisão. Ele precisa tomar decisões diferentes. Ele precisa se levantar. Quem quer não fugir do jaboque, mas viver o propósito de Deus na sua vida? Então tome uma decisão nessa noite. Se levante em nome de Jesus. Para de olhar para os lados e buscar culpa na história. Pare de olhar para os lados e tentando buscar colocar culpa e dizer, não aconteceu por causa dele, por causa dela, por causa do pastor, dos irmãos, da minha esposa da minha família. Não, comece a se levantar em Deus. Se levantar. É parar para errar e começar a olhar para o céu. É parar de olhar para os homens e começar a olhar para Deus. É parar de olhar para a angústia e começar a olhar para aquele que tem o poder de transformar a angústia em alegria. Aleluia. Há uma palavra de Deus para mim e para você. Se levante nessa noite. Se levante naquela casa. Se levante naquela família. Se levante para viver algo novo em Deus. Aleluia. Quem está se levantando nessa noite? Quem está se levantando? Quem está se levantando para viver uma nova história? Glória a Deus. Ele não pode continuar do mesmo jeito, tomando as mesmas decisões. Jacó se levanta. Você e eu precisamos nos levantar.
olhar para a nossa história, para dentro de nós e dizer: eu vou fechar as brechas. É murmuração, acaba hoje. É fofoca, acaba hoje. Não vai ter brecha na minha vida e na minha história. Eu vou me levantar em Deus, porque eu quero viver algo novo. Eu não quero fugir mais. Tem alguém que está entendendo esta palavra nessa noite e não quer mais fugir, não quer mais se esconder, não quer brigar com Deus? Você e eu precisamos nos levantar. Irmãos, com todo respeito, você pode ser pastor, pode ser evangelista, presbítero, missionário, missionária, diaconisa, diácono, semideus, o que for. Deus sabe trabalhar com os homens. Deus sabe trabalhar conosco. Deus sabe lembrar nós que nós somos pó e que nós dependemos dele. Jesus disse que o homem não recebe nada se do céu não lhe for dado. Jabó é o lugar que Deus nos ensina que precisamos nos levantar. Oh, meu irmão, sua casa está esperando uma decisão sua como sacerdote. Seu lar está esperando uma decisão sua, minha irmã, como coluna daquela casa. Tudo pode ser diferente se você se levantar essa noite para decidir viver uma nova história em Deus, para decidir viver uma nova história na presença de Deus. Jacó se levanta. Precisamos levantar. Precisamos mudar a nossa postura. Eu tenho pavor de que se faz de vítima a vida inteira. Eu tenho pavor disso. Eu não sei porquê, mas meu pai usou droga 20 anos. Aí aceitou Jesus, Jesus salvou ele. Enquanto isso, eu e o meu irmão crescemos ouvindo: vai ser drogado que nem vai casar 20 vezes que nem a família casou, vai ser bêbado, vai ser aquele alemão que toma vinho o dia inteiro, vai ser perdido na vida. E aí eu aceitei Jesus, irmão. Aceitei Jesus. Jesus entrou aqui. Não consigo mais. Antes eu ficava dizendo: mas os outros falam, nós não vamos ser ninguém na vida. Só que Jesus entrou. Agora tem dificuldade, mas aí que eu vou vencer em nome de Jesus. Se eu andava perdido e fazia de vítima para tudo, agora eu tenho Jesus, Ele está no controle. Eu não sou vítima, eu sou filho de Deus. E se eu orar, Ele me dá graça e eu vejo o poder do seu nome e do seu sangue. Mas se tem alguma coisa que impede de nos levantar, esse tal de vitimismo. Tadinho de mim, tadinho da minha família, porque nós somos mais pobrezinhos de trofa, meu Deus do céu. Irmão, não tem uma bênção para me dar. Fica mendigando coisa, irmão. Jesus disse algo muito bom. Bem-aventurados os pobres de espírito, não as vítimas. O que é um pobre de espírito? Porque ele é o reino dos céus. É alguém que não depende da terra, mas depende do céu. É alguém que olha e diz: eu não tenho nada nessa terra, eu dependo de Deus na minha vida e na minha história. Por isso vai orar e buscar Deus, porque é lá que vem a resposta. Você e eu precisamos nos levantar. Precisamos levantar nossa cabeça nesse jaboque e dizer: não tem nada, mas eu vou crer. Eu não vivo pelo que vejo, eu vivo pelo que creio. Eu não vivo pelo que eu sinto, eu vivo pelo que Deus fala. Vamos nos levantar. Vamos viver o que Deus nos chama a viver. Mas isso temos que parar de nos fazer de vítima e olhar para Deus e dizer: me dá graça, porque eu vou para a guerra. Eu vou lutar, eu vou até o fim, em nome de Jesus. Jacó se levanta. Em segundo lugar, em primeiro lugar, para ele não fugir mais e viver o propósito de Deus, ele tem que se levantar. Em segundo lugar, o que diz o versículo 22? Está aqui na tela, ó. E tomou as suas mulheres, as suas servas, os seus 11 filhos, e passou o vale de Jaboque. Os versículos vão continuar. Versículo 23, coloque aí por favor, a parte B. Olha, diz o versículo: e fez passar tudo o que tinha. Jacó trabalha 21 anos por isso aqui, para ter 2 esposas. Naquela época eu podia, não, viu? Tem que explicar, porque está complicado, viu? Tá? Hoje não, hoje você tem uma só, viu? Seja marido, uma só mulher, aleluia. E cuida ela, em nome de Jesus. E ele pega todos os seus bens, o gado e tudo que possui, e fez passar. Porque é no Jaboque que nós nos levantamos. E é no Jaboque que Deus nos ensina o que é a verdadeira prioridade. Ele pega os 21 anos de história que ele tem, 14 anos a família, 7 anos os bens. E ali no Jaboque ele adiantou. Ali no Jaboque, a bênção, e ela vem de Deus para nós. Mas tem momentos que é só Deus que pode mudar a nossa história. Que não vai adiantar o favor da gente, a porta da família pode abrir. Não. No Jaboque é só Deus. Não tem como comprar um milagre, comprar cura, fazer nada com dinheiro. Vai fato e não vai funcionar. Ele tem que fazer passar. Porque ali Deus estava ensinando Jacó. 21 anos de história, tu me esqueceu, Jacó.
me colocou de lado e vive só para a família, para os seus bens. Mas eu quero ter um encontro de verdade contigo, esse Jaboque. Jacó, 21 anos tu viveu aquilo que te interessa, mas agora, Jacó, tu vai viver algo que me interessa. Jacó, 21 anos, Jacó, você priorizou sua família e os seus bens, mas agora, para a sua história ser transformada e você entender que não é hora de fugir, é hora de ter uma nova história, você tem que fazer isso bastante. Não estou dizendo, volto a repetir, que sua vida não é importante, que trabalho não é importante. Deus abençoa quem trabalha, e Ele abençoa o trabalho, as mãos de suor do teu rosto. Só que Lucas capítulo 14, o versículo 25 a seguir, coloque para mim, por favor, dela, Lucas 14, 25. Jesus começa a falar sobre prioridades. Olha o que Jesus diz. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se disse-lhe, 26, se vier a mim não conhecer seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, irmãos, irmãs, e ainda também a sua própria vida, não ser o meu, versículo 33, por favor. Coloca aí, glória a Deus. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Sabe o que Jesus está dizendo? Ele está em primeiro lugar do seu coração, não é sua família, não são as suas riquezas, sou eu. Jesus está dizendo, se eu não estiver em primeiro lugar, não adianta. Irmão, quem te deu a família? Foi Ele, você nem filho você podia ter. Eu falei aqui num culto, era feio, ninguém acreditava que você ia casar aqui comigo. Foi, irmão. Todo mundo achava que era o apóstolo Paulo. Deus fez um milagre, teve misericórdia das nossas vidas. Casamos. Não tinha nada, meu pai dizia assim, nem um tapete para dar um ataque. Fica bravo, tapete para jogar no chão. E aí começou a trabalhar, Deus começou a abrir porta, enviar provisão, e agora esqueceu a Deus. E agora deixa Deus por causa das coisas terrenas. Não estou dizendo que você não tem que trabalhar. O apóstolo Paulo deu um mandamento para os irmãos de Tessalônica: quem não trabalha não come, viu? Ele falou, está escrito. Só que Deus deve estar em primeiro lugar. Jacó, 21 anos se gastando por aquilo que queria, mas agora esses 21 anos não vão mudar a sua história, Jacó. Você está no Jaboque, e o único que tem poder para transformar a sua vida sou eu. Jacó, eu quero te fazer entender que se eu não estiver em primeiro lugar não adianta. Olha cá, quantas vezes Deus vai ter que me levar para os hospitais para nós lembrarmos que Ele deve estar em lugar. Quantas portas vão ter que fechar para nós lembrarmos que Ele é Deus e que tudo vem dEle, e sem Ele nada do que foi feito seria feito. O que diz Mateus capítulo 6, o versículo 33? Está difícil agora, eu sei, mas vai ficar bom. Mas buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Coloca o versículo 24 no mesmo capítulo, por favor. Olha o que diz a Bíblia, 24. Ninguém vai servir a dois senhores, porque o ato de um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezará o outro. Não poder servir a Deus e a mamon. A Deus são as riquezas, somente a Deus é a glória, somente a Deus a adoração. Por isso ouve, ó Israel, o Santo Deus é o único, que Ele devereis amar com todo o coração, com toda a alma e todas as tuas forças. É no Jaboque que Deus nos ensina o que é prioridade. É no Jaboque que Deus reorganiza isso dentro de nós. Em primeiro lugar, no Jaboque, para não fugir dele mais e viver o propósito de Deus, nós temos que nos levantar, nós temos que mudar nossas prioridades. Em terceiro lugar, para nós ganharmos tempo, versículo 24, Jacó, porém, ficou só e lutou como um homem até o raiar do dia. Eu não vou entrar na discussão teológica se é uma teofania ou não, mas ele tem que lutar com um anjo. Ele tem que lutar. É no Jaboque que Deus ensina a lutar. E para isso, muitas vezes vai pedir a solidão. Jacó está acompanhado no Jaboque, não. Ele está com o anjo ali que ele vai ter que lutar. Mas tem alguém da família ali para ajudar? Tem algum irmão da igreja para ajudar ele? Tem algum parente ali para guerrear com ele e segurar o anjo? Não. Olha o que diz o versículo. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele. Deus nos leva ao Jaboque para nos fazer lutar, para lutar com as armas certas. O apóstolo Paulo disse em Efésios capítulo 6, versículo, irmão, acho que é o 13, coloca aí para a gente discorde, senão o irmão me perdoe. Não é o 13, é o 12 então, ok, que Deus tenha misericórdia. Aí, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra os príncipes das trevas do século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ele nos ensina a lutar, mas lutar da maneira correta. Nossa luta não é terrena, nós lemos aqui, nossa luta é espiritual. Lutar até vencermos a batalha. Como o crente luta contra o irmão, ele luta na oração, ele luta na intercessão. A luta de Jacó não era contra Esaú, a luta de Jacó não era contra a luta dele, era contra o anjo do Senhor, porque ele viveu uma nova história. Irmão, Deus está nos levando aos Jaboques para nos ensinar a lutar a verdade, para nos ensinar que a nossa guerra não é contra o mundo no sentido de pessoas, mas é espiritual, e nós devemos lutar a batalha. Por isso o apóstolo Paulo diz: lute comigo a boa batalha, milite comigo a batalha do evangelho. Deus nos leva ao Jaboque para nos ensinar a lutar espiritualmente.
para viver uma nova história. Como diz aqui, Jacó segurou hoje, não deixa subir. Ele disse, eu só saio daqui quando tu abençoares. Eu te deixo, eu não solto. Está disposto a dizer, eu só saio daqui dessa oração quando o Senhor trazer paz para minha alma. Está disposto a dizer, eu só paro de jejuar quando aquele parente meu se converter. Está disposto a lutar, eu só vou parar a guerra quando o Senhor ouvir o meu clamor. Eu não paro, eu não retrocedo, porque eu quero viver uma nova história. E ele está sozinho, porque Deus permite a solidão. Deus permite, às vezes, a gente está no meio da gente se sentir sozinho. É porque Ele quer nos ensinar algo. Nos ensina a lutar a batalha, velho. A guerrear para aquilo que é nosso. A parar de depender da oração alheia. Viver pedindo oração. Deus está nos ensinando a parar de pedir oração e dobrar o joelho. E começar a nós estarmos na presença dEle em oração e clamor. É no Jaboque que Deus ensina. É no Jaboque que Deus cura a nossa identidade. Por 21 anos viveu porque Ele pensa na consciência. Gênesis 29, o pai pergunta, qual é o nome de Deus? Por 21 anos ele carrega esse peso do passado. E a mesma pergunta que o pai fez é a mesma pergunta que hoje faz. Quer ver uma nova história? Então deixa Deus tratar as tuas feridas. A ferida de Jacó é a identidade. Ele fez outro. Ele roubou a bênção do irmão. Ele se colocou no lugar que não era dele. Agora a pergunta do anjo é a mesma pergunta. Não adianta, o tempo pode passar. Só que quando a gente viver uma nova história em Deus e decidir para de se esconder, para viver o propósito de Deus pleno, completo, inteiro, Deus vai tratar as nossas feridas. Ele vai nos ensinar a levantar. Ele vai nos ensinar as prioridades. Ele vai nos ensinar a lutar. Mas Ele vai tratar as nossas dores. Curar a nossa identidade. Qual é o teu nome? Não adiantava dizer eu sou Saul agora. Porque quem estava diante dele aqui conhecia tudo e todos. Qual é o teu nome? E ele diz, eu sou Jacó, eu sou senador. Eu sou aquele que 20 anos atrás engana o país, aqui rouba a bênção do meu irmão. Deixa Deus tratar as suas filhas. Deixa Deus colocar a mão de verdade. Até quando você vai fingir que está tudo bem? Deus está nos perguntando qual é o teu nome. Até quando você vai ser enganador, enganadora, e não vai deixar eu curar o teu coração? Não adianta sorrir se está sangrando. Deus quer curar as nossas almas. Quer trabalhar a nossa identidade e dizer, é Jacó, é Jacó. Então deixa eu mudar a tua história, verdade. Não adianta mentir, não adianta se esconder. Deixa Ele estar, irmão. E como Deus sabe tratar os pontos da nossa história. Teve um momento da minha vida que eu orei, eu falei, Jesus, eu oro, eu jejuo, eu busco o Senhor. Mas eu sinto que eu não ando, estou paralisado. A porta não abre, tudo não acontece. A irmã Fabiana, o marido da Flávia, sabe onde é? Eu subindo na rampa da casa do meu sogro, da minha sogra. Deus falou comigo. O tempo passou, mas eu não esqueci, viu? Se tu quiser avançar, tu vai ter que pedir perdão e tratar o que você lá atrás. Porque tu esqueceu, mas eu não esqueci não. Peguei o telefonezinho e falei, irmão, faz 5 anos, mas me perdoa em nome de Jesus. Ó, você tem, mas eu quero te dizer, me perdoa em nome de Jesus. Depois daquilo, portas saíram. Veio respostas de Deus. A minha pergunta para você é, Deus pode tratar as tuas feridas? Pode tocar onde ninguém vê? Mas seria se eu tivesse deixado Deus curar o meu coração de verdade? Deus não está perguntando qual é o tamanho da tua ferida ou a intensidade da tua dor. Ele está dizendo, ainda tem bálsamo em Gileade. E se você abrir o coração, eu tenho cura para a tua história. Jaboque é o lugar que Deus cura a nossa identidade, trata o nosso coração. Qual é o teu nome? Eu sou Jacó. E aí o anjo do Senhor diz para ele, mas a partir de hoje não será mais o teu nome Jacó. Aleluia. A partir de hoje tu não será mais o enganador. A partir de hoje você entendeu que deve lutar com Deus para viver uma nova história. Eu também tenho uma nova história para ti e um novo nome. Não se chamarás mais o teu nome enganador, mas sim príncipe, porque tu és Israel e como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Deus quer mudar a sua história e a minha. Tirar o Jacó que habita em nós e trazer o Israel que ele tem. É no Jaboque que Deus trata. É no Jaboque que Deus nos levanta. É no Jaboque que Deus muda a nossa identidade, nos restaura, nos ensina o que é prioridade verdadeira. Já vou terminando. É no Jaboque que Deus nos toca. Ele tocou na juntura da coxa de Jacó. Alguns dizem que é a coxa esquerda. Jacó nunca vai caminhar da mesma maneira. A Bíblia diz, nos mesmos versículos, os filhos de Israel já não comiam mais o nervo encolhido por causa de Jacó. Caminhava com dificuldade, com dor, com desconforto. Mas seus passos nunca foram tão firmes em Deus. Deixa Deus te tocar. Deixa Ele deixar a cicatriz do céu, só para você lembrar daquilo que Ele fez. Vai ficar marcado na tua história, mas você nunca vai viver a história que Ele te chamou para viver. Deixa Ele tocar de verdade. Deixa Ele sarar as nossas indignações e converter tudo isso em algo poderoso nas mãos dEle.
no Jaboque que Ele nos toca. Em último lugar, é no Jaboque, quando nós não fugimos, aqui nós oramos, que Deus nos abençoa verdadeiramente. Jacó tinha a bênção do pai que ele roubou do irmão. Jacó tinha a bênção do sogro, não tinha? Tinha. Só tinha um probleminha. Jacó não tinha a bênção de Deus. Não adianta ter a bênção do pastor, não ter a bênção de Deus. Não adianta ter a bênção da sua família, mas não ter a bênção de Deus. É no Jaboque que Deus ensina que se nós não tivermos Deus na nossa história, nada poderá suprir este lugar. Até quando você vai andar debaixo das bênçãos dos homens e não das bênçãos dos céus? Até quando você vai andar respaldado na terra, mas não respaldado no céu? Deixa eu falar, irmão. Jaboque, que Deus nos abençoa. É aqui que Ele não vai ouvir a voz de Isaac nem de Labão, mas é a voz do Senhor dizendo: eu te abençoo. Versículo de número 29, a última parte. Olha o que diz: e abençoou-o ali. É a primeira vez que Jacó recebe a bênção de Deus. Foi fácil Jacó receber essa bênção? Não. Alguém lutou no lugar dele para receber essa bênção? Não. Porque para receber a bênção de Deus é que nem salvação, irmão, é individual. É que nem a unção do Espírito Santo, é individual. É que nem comunhão com Deus, ninguém pode transferir isso, é individual. Você tem que buscar, você tem que perseverar, você tem que continuar quando muita gente decide parar. Você tem que permanecer orando mesmo sozinho, mesmo parecendo que o céu fechou. Você tem que continuar dizendo: eu não vou, eu não paro, eu não retrocedo, eu não quero a bênção da terra, eu quero a bênção do Senhor. Deus quer trazer algo sobrenatural a nós, mas Ele pergunta a vidas que está aqui: vai andar debaixo da bênção da terra sem a bênção do céu até quando? Até quando vai buscar estar bem diante dos homens e não estar bem com aquele que vê